Bom dia, crianças, tudo bem? Eu sou a Gi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação do mundo. Quem criou o mundo e o que criou em quantos dias? Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, até porque vocês estão na igreja desde pequenininho. Mas hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que Deus criou e quando criou, tá bom? A gente vai ler a Bíblia hoje, a gente vai ler bastante a Bíblia, aliás. E a história que a gente vai ler está no primeiro livro da Bíblia. Alguém lembra qual que é o primeiro livro da Bíblia? É Gênesis. E a gente vai ler Gênesis 1. Primeiro livro da Bíblia, quando tudo começou. Para isso a gente precisa da Bíblia. Eu já tô com a minha Bíblia aqui. Se você não tá, corre para pegar, porque a gente vai ter que ler bastante ela. E a outra coisa, antes de começar, a gente vai ter que fazer uma oração. A gente vai falar com Deus. Então agora a gente precisa fechar os nossos olhinhos e prestar bastante atenção no que eu vou falar, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, obrigado por esta aula. Nos ajude, Senhor, a entender um pouquinho mais sobre a sua criação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler rapidinho alguns versículos. Vocês prestem bem atenção e aí depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. Pensa que você tá num lugar e do nada fica totalmente escuro. Não ia ser horrível? Eu ia morrer de medo, porque eu tenho um pouquinho de medo do escuro. Só que aí, Deus falou, haja luz. E houve luz assim, bem rapidinho. Olha como o nosso Deus é poderoso. Ele só falou, haja luz. E através das palavras dele, houve luz. Então, no primeiro dia, ele fez o dia e a noite, porque houve luz, né? E só com o poder das palavras dele, hein? E aí continuou. Então, no primeiro dia, ele criou a luz. E ele viu que isso era muito bom. Aí continuou falando assim. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz, que fez o dia e a noite. E no segundo dia, ele separou o céu do mar. Então, era tudo água. O mundo era tudo água. E aí, Deus inventou um firmamento. Então, acima do firmamento ficou o céu lá em cima e lá embaixo ficou o resto das águas. E aí foi o segundo dia. E Deus viu que isso era bom. Então, no primeiro dia, ele criou a luz, só através das palavras, haja luz e houve luz. E no segundo dia, ele fez o firmamento entre os céus e as águas. E aí, a Bíblia continuou, nos versículos continuaram. Disse Deus também, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Então, depois de separar o céu das águas, Deus viu que precisava de alguma parte seca, né? E aí, ele inventou, ele criou a vegetação. Ele criou as plantas da parte seca e também os mares. Todo mundo aqui já foi pra praia e já viu o tamanho do mar, né? Então, no terceiro dia, ele fez isso. E Deus viu que isso era bom. Agora a gente vai ver um vídeo sobre a parte seca, os rios e um pouquinho mais da criação de Deus. Então presta bastante atenção que esse vídeo é bem legal, tá bom?
criação de Deus é perfeita, as árvores, os rios, tudo muito bom, né? E aí, depois desse dia que Deus criou a vegetação, a parte seca, ele criou as árvores. As árvores dão frutos, flores, enfim. E é a coisa mais linda, né? Isso foi no terceiro dia. E aí, continuou. A gente tá no terceiro dia ainda. No versículo... Vamos a partir do versículo 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia, que a gente já viu o vídeo da vegetação e dos rios, né? Aí, no versículo 14 agora. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então, no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e o resto das estrelas. Vocês já viram algum vídeo do universo? Vocês já viram que existem várias estrelas? Existem muitas estrelas. E vocês também sabiam que Deus conhece cada estrela pelo seu nome? É muita estrela, como Deus lembra de tudo isso? Às vezes a gente até esquece o nome do nosso amiguinho que é da nossa sala, né? Pensa Deus que conhece o nome de todas as estrelas. E ele criou as estrelas, criou o sol e criou a lua. O sol, ele criou para governar o dia. Quando a gente acorda de manhãzinha, a gente não vê o sol? Então, e quando a gente vai dormir à noite? O sol vai embora e a lua vem. E Deus que criou essas coisas, Deus criou tudo que tem no céu, as estrelas, o sol e a lua. E isso foi no quarto dia. Agora, a gente vai ver um vídeo do universo. Dá para ver nesse vídeo a lua, o sol e até a terra, que foi Deus que criou também. Então, presta bem atenção e daqui a pouco eu volto. Vocês viram que incrível que é o universo? O tamanho a gente nem consegue imaginar de tão grande que é, né? É muito lindo. Deus fez tudo muito perfeito. E
E esse foi só o quarto dia. Ainda faltam 3 dias, porque foi em 7 dias que Deus criou tudo. Agora a gente vai continuar do versículo 20. Disse Deus também: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então, no quinto dia, já existiu o mar, já existiu o céu, já existia a parte seca, a lua, o sol. E Deus criou as aves dos céus e os animais que moram lá no mar. Vocês já viram quantas espécies de passarinho existem? Todo dia aqui na minha casa eu acordo com som de passarinho. A gente às vezes anda na rua e vê um monte de passarinho no céu, principalmente quando a gente vai viajar para aqueles lugares mais distantes da cidade, né? E foi Deus que criou todos eles. E Deus também criou todos os animais do mar. Eu tenho um pouquinho de medo, por exemplo, do tubarão ou da baleia, que deve ser enorme. E foi Deus que criou eles. Deus criou todos os peixes. E existem muitas espécies. Olha como o nosso Deus é criativo. Agora, depois de saber que Deus criou as aves dos céus e os animais do mar, a gente vai ver um pouquinho dos animais do mar. As aves do céu, eu não achei vídeo. Foi um pouquinho difícil de achar. Mas aí é só você ir lá fora e olhar para o céu que com certeza vai passar um passarinho. Agora a gente vai ver um pouquinho do fundo do mar, dos animais que vivem lá no mar, que Deus criou. Vocês viram que incrível que é lá no fundo do mar? É muito bonito, né? Eu, quando passou o tubarão, nossa, eu tenho muito medo de tubarão. Você tem medo também? Nossa, dá até um ataque no meu coração. Aí, depois que Deus criou esses bichinhos que moram lá no fundo do mar e os passarinhos, as aves dos céus, ele falou assim pra eles: se espalhem e vão viver aí no mundo. E aí, eles se espalharam e nasceram mais deles, né? E esse foi o quinto dia. Houve tarde e manhã, e daí foi pro sexto dia. Agora a gente vai para o versículo 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, no quinto dia, Deus criou todos os animaizinhos, os animais selváticos, répteis e domésticos. Com certeza, alguém que está assistindo tem um cachorrinho, ou um gatinho,
ou outro animalzinho dentro de casa, né? Esses animais foi Deus que criou, sabia? Toda vez que você vê o seu cachorrinho latindo ou o seu gatinho, foi Deus que criou. Toda vez que você olhar para eles, lembra, nossa, o meu Deus que criou esse bichinho. E também ele criou os animais selváticos, o leão, quem mais? O elefante, a girafa. Criou também os répteis, o jacaré e enfim. Agora, depois de saber que Deus criou todos os animais, você já parou para pensar como nosso Deus é criativo? Porque ele criou todas as aves do céu, criou todos os animais que existem no mar, todos os animais que existem fora do mar. Ele criou todos, e são muitos. Deus é muito criativo e muito poderoso também, né, para criar tudo isso. Depois que a gente ficou sabendo que Deus criou todos esses animais, a gente vai ver só um pouquinho deles. Existem tantos que não existe um vídeo com todos os animais. Mas vai passar agora um videozinho com alguns animais, tá bom? Vocês viram que incrível o quanto de animal Deus criou? É lindo, né? É muito legal ver a criação de Deus e saber que o nosso Deus que criou tudo isso.
Mas não parou por aí. No sexto dia, Deus criou os animais selváticos, répteis e domésticos, mas também criou o primeiro homem que existiu no mundo. Você sabe o nome dele? Adão, o primeiro homem que Deus criou. E aqui na Bíblia fala assim, ó: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A gente é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus criou Adão à imagem e semelhança dele. Olha como isso é incrível. Então, depois que Deus criou Adão, ele pensou, acho que Adão tá muito sozinho. Acho que ele precisa de uma auxiliadora. E então Deus criou a Eva, que era a mulher de Adão. Eu não tenho um vídeo de Eva e Adão, né? Porque eles existiram, há muito tempo atrás. A gente nunca vai conhecer eles. Só no céu, talvez a gente vai conhecer eles. Mas Deus criou e mandou e falou assim para eles: olha, agora vocês têm que cuidar de tudo isso que eu criei. Vocês vão ter domínio sobre os animais que moram no mar, que moram na terra. Vocês vão ter domínio sobre tudo e vocês vão cuidar de tudo. E mandou eles se multiplicarem. Mandou eles terem filhos. E cá estamos nós. Depois de todo esse tempo, depois que eles comeram do fruto, depois do pecado, veio Jesus, nós estamos aqui. Nós somos fruto lá do primeiro casal do Éden, que eles moravam no Éden, no jardim do Éden. E depois que Deus criou tudo isso, era no sexto dia, ele criou tudo em 7 dias. Não, em 6 dias. No 7º dia, ele resolveu descansar. Até porque, olha quanta coisa Deus criou. Deus, ele é muito poderoso e ele não precisa descansar. Mas no 7º dia, ele descansou. Vocês viram que tudo que o Senhor criou é perfeito? Tudo que Deus criou é bom. E por isso, a gente deve cuidar e amar. Deus ama muito a gente. E olha tudo isso que ele criou, né? A gente não pode jogar lixo no chão, a gente não pode fazer mal à natureza que o nosso Senhor criou. Por isso, o nosso dever é cuidar. Assim como Adão e Eva tinha lá no comecinho a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden, nós devemos também cuidar da natureza do nosso Senhor. Recapitulando tudo que a gente viu nesses 7 dias, eu vou repetir rapidinho aqui para ver quem lembra e quem não lembra. No primeiro dia, o que Deus criou? Vamos ver quem lembra. Primeiro dia, tudo escuro, tudo sem forma e vazio. Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz, Deus fez a separação de dia e de noite. E nesse dia a gente pode ver como Deus é poderoso, porque ele só falou e aconteceu. Ele podia fazer assim, e o mundo já ia existir. Mas não. Ele decidiu criar tudo em 6 dias, em 7 dias. E só com as palavras dele. É muito poder, não é? Pensa se a gente tivesse esse poder. Se eu tô aqui no meu quarto, eu ia falar, tudo fica escuro. Não, ficou tudo escuro. Ou se eu falasse, aparece um leão aqui. Não aparece. Porque eu não tenho poder. E nem você tem. Só o nosso Deus que tem esse poder. Então, ele criou o mundo através das palavras. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, sabia? Não que a gente tem poder para fazer o que a gente vai falar. Mas é muito importante a gente tomar cuidado com isso também. Então, no primeiro dia, ele separou a luz. Ele criou a luz. No segundo dia, ele fez separação entre os céus e as águas. No terceiro dia, ele criou o rio, os mares, a vegetação, a parte seca. No quarto dia, ele fez o sol, a lua, as estrelas e tudo que existe naquele universo. Vocês já pensaram no tamanho do universo? É muito grande e Deus criou tudo aquilo. No quinto dia, ele criou as aves e os animais que moram lá no mar. No sexto dia, ele criou os animais que moram na terra, os animais domésticos, selvagens e os répteis. E também criou o primeiro casal, o Adão e a Eva.
eles foram muito importantes. E no 7º dia ele descansou e santificou esse dia. A criação do nosso Senhor é perfeita e é muito boa. Por isso nós devemos cuidar e amar. Toda vez que algum amiguinho seu fala, nossa, olha essa árvore que grande, ou olha esse animal que legal, você tem que falar assim pra ele, sabia que foi o meu Deus que criou? Você sabia que o meu Deus é o Todo-Poderoso que criou tudo isso? Quando você vê o céu, ou você vê árvore, ou alguma coisa da criação que você gosta, você tem que sempre lembrar quem criou isso. E foi essa a nossa aula. Agora eu tenho um desafio para vocês. Eu vou confessar que eu tentei e não deu certo, porque eu sou péssima em desenho. Sou muito ruim. Mas eu queria que vocês escolhessem um dia, por exemplo. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas. E vocês escolhessem um dia e desenhassem bem bonito, porque eu tenho certeza que vocês sabem fazer um desenho bem bonito. O que você mais ama da criação de Deus. Então, por exemplo, eu amo o céu. Em que dia Deus criou o céu? Ou vocês, vou pensar em alguma coisa. Animal, você quer desenhar... O que você mais ama da criação de Deus é algum animal. Aí você vai pensar, qual o dia que Deus criou os animais? E aí você vai desenhar o que você mais ama na criação de Deus. Tentei desenhar o céu, mas não ficou bonito. Então eu vou esperar a fotinho do desenho de vocês para ver se ficou bonito, tá bom? E eu espero que vocês tenham aprendido, relembrado que Deus criou. E vocês têm que contar essa história pro amiguinho de vocês. E eles têm que saber quem criou o mundo, tem que saber que o nosso Deus é poderoso. Então eu vou esperar o desenho de vocês bem bonito. E agora eu vou apresentar para vocês uma criação de Deus. Ele participou do vídeo inteiro. Com certeza vocês escutaram alguém latindo, né? E é o meu cachorrinho, que Deus criou. Esse aqui, é o Frederico. Esse aqui é uma criação de Deus. E eu queria mostrar ele pra vocês. Já que ele participou do vídeo todo também, né? Deus criou ele. E com certeza você tem algum bichinho aí na sua casa que Deus também criou. Tchau, Fred. Eu só queria falar agora que eu tô muito feliz com essa aula. Acho que depois que a gente estuda a criação de Deus, a gente vê como o nosso Deus é poderoso. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que por mais que a criação de Deus seja enorme e maravilhosa, o nosso Deus é bem maior e mais maravilhoso do que isso. Então eu espero que vocês tenham aprendido com essa aula e eu tô esperando o desenho de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!